Fala galera, eu sou Gustavo Mafra e sejam todos bem-vindos ao canal Mafra Tech. Nessa série sobre introdução à programação, eu vou trazer uma série de conteúdos básicos para você que está iniciando na programação. Nessa primeira aula eu vou falar um pouco sobre os conceitos, né, e sobre linguagem JavaScript. Afinal, o que é uma linguagem de programação? Uma linguagem de programação é um conjunto de regras, sintáticas e semânticas que os programadores utilizam para enviar comandos para o computador. E hoje nós temos uma infinidade de linguagens de programação, dentre elas PHP, Ruby, Python, C Sharp e o JavaScript, que hoje está se tornando muito famoso no mercado e bastante em ascensão. Mas antes de falar sobre a linguagem de programação, vamos falar sobre um conceito muito importante, que é o conceito de algoritmo. O que é o algoritmo? O algoritmo é um conjunto de passos finitos e organizados executados para resolver um problema. E como seriam esses passos? Né? Podemos usar como exemplo desse passo uma receita de pão, por exemplo. Ela tem um modo de preparo e tem uma sequência de passos que devem ser seguidos para realizar o preparo desse pão. E isso descreve muito bem o que é um algoritmo, né? Ele tem um número finito de passos e de forma organizada, né? Você tem que seguir uma sequência para poder essa receita dê certo. Então, o algoritmo ele parte desse mesmo princípio. Você tem que ter uma série de passos, né? Seguir uma sequência para que ele execute da forma correta. Outro conceito é o conceito de sintaxe. O que quer dizer isso? Cada linguagem ela tem uma sintaxe, né? Ela um conjunto de regras que define a forma da linguagem. E cada linguagem ela vai ter uma sintaxe própria dela, né? Como a gente pode ver aqui nesses três exemplos, cada linguagem, né? Temos exemplo em Python, em PHP e em JavaScript, e que a gente pode ver que a gente tem aqui isso é uma função, a gente tem uma função chamada soma, porém cada uma vai ter a sua forma de ser escrita, né? Cada uma tem suas regras. E por que utilizar a linguagem JavaScript, né? A linguagem JavaScript ela é uma linguagem fácil de se aprender. Ela é muito famosa hoje em dia. Não só hoje em dia, mas há muito tempo. Ela tem uma série ela sempre esteve muito presente em sistemas e sites web. Porém, hoje ela está sendo também muito presente em outras plataformas, como aplicativos mobile, como em aplicativos desktop, certo? E o que nós vamos aprender nesse curso, né? A gente vai falar um pouco sobre variáveis, funções, operadores aritméticos, operadores relacionais e lógicos, estruturas condicionais e estrutura de repetição. Calma que ainda não precisa ficar muito preocupado, que tudo isso vai ser abordado individualmente, ponto a ponto e bem detalhado. Então a gente vai falar agora um pouco, antes da gente começar a programar, né, de entrar a colocar a mão na massa, a gente precisa preparar o ambiente, nosso ambiente de programação. E hoje um editor de texto, né, uma IDE muito utilizada é o Visual Studio Code, né, que ela está sendo uma ferramenta bastante utilizada por muitos desenvolvedores no desenvolvimento de seus aplicativos. E vamos utilizar também o Node.js para poder executar os nossos scripts em JavaScript. Para fazer o download do Visual Studio Code, a gente vai poder acessar esse site code.visualstudio.com. Eu vou deixar o link na descrição, tanto do download do Visual Studio Code quanto do Node.js. Acessando esse site, por padrão, ele vai trazer aqui já o sistema operacional que você utiliza. No meu caso, eu estou utilizando o Mac. E ao abrir aqui a seleção, você vai poder escolher qual a versão que você quer baixar. Se para Linux, Windows. Supondo que seja aqui para Windows. Ao clicar, ele vai abrir essa nova tela e vai iniciar aqui o download do executável. Após finalizar o download, basta executar e instalar normalmente o programa com Next, Next, Next. Após isso, vamos também fazer aqui o download do Node.js, vindo aqui no site do Node, nodejs.org.
a gente pode ver que tem duas versões, a LTS, que é a 12.16.3, e a 14.2.0. Essa 14.2.0 ela não é muito recomendada a gente estar utilizando em aplicações, pelo menos em produção e tal, porque ela é uma versão que ainda está instável, né? Não está 100%. O ideal é que a gente utilize sempre a versão que está como LTS, que é a Long Term Support. Então, para instalar o Node, basta fazer o download aqui, clicar aqui no botão, ele já vai baixar a versão ideal também para o seu sistema operacional, né? Ele está baixando aqui e assim que baixar a gente instala com o Next e ele vai estar instalado no nosso computador. Após fazer o download, vamos então abrir o nosso Visual Studio Code que a gente acabou de instalar. Essa aqui é a interface que a gente abre, que ele tem, né, quando a gente abre inicialmente. E vamos vir aqui em File, Open, e vamos escolher um lugar para salvar o a pasta, né? Criar uma pasta para colocar os exemplos que a gente vai criar aqui durante o curso. Eu criei aqui uma pasta chamada intro, vou utilizar ela, vou mandar aqui abrir. Ao abrir, eu aqui já estava com um arquivo criado, vou apagar ele. Pronto, ao abrir a gente vai ter essa visualização aqui do nosso Visual Studio Code. E o que a gente vai fazer inicialmente é vir aqui em terminal, New Terminal, que ele vai abrir esse terminal que está aqui embaixo para a gente, certo? Nesse terminal a gente vai digitar Node-V, que ele vai mostrar aqui qual é a versão do Node, né? Se tudo deu certo na instalação, qual é a versão que está instalada no nosso computador. No meu caso, eu estou com a 12.16.1 instalada, mas isso não vai dar problema nenhum. Bom, então uma vez que a gente já está com o Visual Studio Code e o Node rodando na nossa máquina, vamos criar aqui o nosso primeiro exemplo, né, que é o bom e velho, famoso Hello World, né, que é aquilo que a gente aprende logo de início quando está programando. Então eu vou vir aqui, New File, clicar com o botão direito, New File, e vou chamar esse arquivo de aula1.js. Todo arquivo que a gente for criar, para criar arquivos em JavaScript, a gente vai ter uma extensão chamada JS. Isso também vai fazer com que o nosso Visual Studio Code já identifique que a gente está programando e o IntelliSense dele vai, em alguns momentos, dar um autocompletar para a gente em algumas situações. Bom, então para iniciar concluir essa aula, a gente vai criar aqui uma variável que a gente vai falar na próxima aula, um const hello igual, abre e fecha aspas, hello world, ponto e vírgula, e a gente vai pegar e vai dar um console.log chamando essa variável hello, certo? Então, feito isso, a gente vai vir aqui no nosso terminal e digitar node aula1.js e dar um enter. Nota que a gente foi impresso aqui, né, no nosso terminal a string que a gente colocou aqui hello world. Se a gente, por exemplo, mudar aqui de hello world para hello Gustavo e salvar e rodar novamente node aula1.js, ele vai mudar aqui sem problemas nenhum. Tranquilo? Então, a gente vai ficando por aqui nessa aula e não deixe de assistir as próximas aulas, dá o seu like e inscreva-se no canal para que a gente possa estar trazendo sempre novos conteúdos. Até a próxima aula. Valeu!